Shalom, Lekol, Israelitim, Shel, Shnei Esri, Matot Shel Israel, Ani Mevarich Otam Imra, Shalom Shel Yawa. Aqui quem fala é o ancião Asaf, Benami Crispim Levi, da cidade de Pereira Barreto. Eu quero saudar as 12 tribos de Israel, espalhada no meio das nações e também em Israel e Ashuru, com um shalom, a saudação do concerto eterno. Nós vamos continuar a leitura da Torá, toda quinta-feira. Nós estamos aqui no YouTube, ensinando a Torá. Nós paramos no item de número 352 e hoje vamos para o número 353, E se você tem gostado desses vídeos, desses ensinamentos sobre a Torá, compartilha com seus amigos, entra no nosso canal, dá um like e vamos divulgar o Besorá Shel Malchut Hashamayim, ou seja, o Evangelho do Rei. Bom, vamos para o item de número 353. Nós estamos lendo esse livro dos 613 ordenanças, ou seja, a Torá codificada. As palavras que saíram da boca do Eterno. Conforme disse David, a tua Torá, a tua lei é a verdade desde o princípio. Não existe outra verdade, outros ensinamentos que seja verdade fora da Torá, daquilo que saiu da boca do Eterno. A Torá do Eterno é a única verdade na face da terra e, como disse David no Salmo 119, Terrilim 119, 160, a tua Torá é a verdade desde o Bereshit, desde o princípio, e vai até o fim. Bom, então vamos para o item de número 353. Não colocar incenso sobre a oblação de uma mulher suspeita de adultério. Bemidbar, números 5:15. Bemidbar, números 5:15. Que o Eterno desvenda nossos olhos para nós vermos as maravilhas da Torá, da lei do Eterno. Bemidbar 5:15. Então o homem trará a sua esposa ao córrego, e ele trará a oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de comida de cevada. Ele não verterá óleo sobre ela, nem porá incenso nela, porque esta é uma oferta de ciúme, uma oferta de memorial, trazendo iniquidade à lembrança. Bom, no item 352, não misturar azeite de oliva com a oblação de uma mulher suspeita de adultério, ou seja, com a oferta de uma mulher suspeita de adultério. Então, o que ocorria? Quando o rua de ciúme vinha sobre o marido e ele desconfiava que essa esposa estava traindo ele. Poderia ser verdade ou poderia ser mentira, mas ele tinha dúvidas. E ele levava a esposa ao córrego. E fazia-se uma oferta por ela. Trazia a 10ª parte de uma efa da comida de cevada, que era 3,7 litros. Uma efa é 37 litros, então 3,7 litros. Como era a 10ª parte, era um dízimo de uma efa. Trazia-se por essa mulher suspeita de adultério. Mas não poderia colocar azeite de oliva e nem incenso sobre essa oferta que era feito por ela, que o marido dela levava ao córrego, porque era uma oferta de memorial trazendo iniquidade à lembrança. Então, eu já expliquei,
que aquela mulher, o Correm colocava ela sob um juramento para ver se ela tinha saídas escondidas, se tornando imunda com outro homem, em vez do seu marido. Então, o Correm colocava a oferta do memorial nas mãos dela, né? Apresentava ela diante do Eterno, descobria a cabeça da mulher, ou seja, tirava o tsaif, o véu, né? Era a única forma que tirava o tsaif, o véu, da cabeça da mulher. E colocava a oferta do memorial nas mãos dela, o qual era a oferta do ciúme, e o Correm terá na mão dele a mainha amarga que motiva a maldição. Colocava ela sob um juramento, se ela tinha saído ou não, né, com outro homem, né, e não com o seu marido. E ele dizia, se tu prostituíste com outro em vez de teu marido, e se tu fores imunda, e se algum homem deitou contigo além do teu marido, então a mulher, quando ela sai com outro homem, traindo o seu marido, ela está imunda. É aquilo que Shaul falou. E o homem também está imundo, porque diz que aquele que forma, como diz Shaul, rachalia, o que coabita com a meretriz, com a zoná, ele faz um corpo com ela. Bom, então o Correm, ele tirava, né? O Correm, ele tirava ali o tsaif daquela mulher, né? Ou seja, o véu, né? E colocava as suas mãos sobre a cabeça dela e pronunciava esses juramentos: se você não tem saído com outro homem, em vez do seu marido, saídas escondidas, né? E o Correm responsabilizará a mulher com um juramento de maldição, e o Correm dirá à mulher: e Yauá te faça por uma maldição e por um juramento entre teu povo, quando Yauá fizer tua coxa definhar e a tua barriga inchar. E esta maim, que era água, maim mará água de maldição, né? E esta maim fará com que a maldição penetre em teus intestinos, para fazer tua coxa definhar e a tua barriga inchar. E a mulher dirá, amém. E o Correm escreverá essas maldições em um rolo, e ele as borrará com a maim amarga. Então, era um ritual que fazia, né? Então, nessa oferta, não podia colocar azeite de oliva e nem podia colocar também incenso, né? Incenso. Então, nós vemos que aquele véu que já está na Torá oral, lá em Bereshit 24, 64, 65, daqui a pouco vamos ver, né? E também em Números 5, 18, né? Que o Correm apresentava a mulher diante de Yauá e descobrirá a cabeça da mulher e colocará a oferta do memorial nas mãos dela, a qual é a oferta de ciúme, e o Correm terá na mão dele a mainha amarga, que motiva a maldição. Se ela tivesse pecado, a coxa dela inchava, porque aquela maldição, aquela água penetrava nos intestinos dela. Se ela não tivesse pecado, ela saía definitivamente livre, né? Bom, vamos ver esse item de número 353 na Torá oral, nos tempos, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Yosef. Bereshit, Gênesis 39, 17. Bereshit, Gênesis 39, do 17 ao 20. E ela falou para ele de acordo com essas palavras, dizendo: o Eved Ivri, que tu trouxeste-nos, entrou para mim para me escarnecer. E sucedeu que, como eu levantei minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora. E se passou que, quando o teu amo ouviu as palavras da sua esposa, que ela falou-lhe, dizendo: desta maneira teu Eved fez a mim, então a sua raiva se acendeu. O amo de Yosef o pegou e o colocou em uma prisão, no lugar
entre os prisioneiros do Melech, do rei, e eram encerrados. E lá ele ficou na prisão. Então nós vemos aqui essa mulher egípcia. Essa era uma adúltera. Ela ia trair. Se Yosef aceitasse aquela proposta dela, ela ia trair o seu marido, né? Porque ela tinha um espírito de adultério nela, igual tem hoje muitas mulheres, né? Que não têm o temor do Eterno, né? Mas aquela que tem o temor do Eterno, ela procura se purificar diante do Eterno, guardando a sua Torá. E procura honrar o seu marido. E não vai pelos ensinamentos das novelas promíscuas nos canais de televisão, pelos programas promíscuos das redes sociais. Ela antes tem o temor do Eterno, né? Foi por isso que lá em Michelet, né, Shelomo, né, ali nós vemos que ele fala muito da mulher virtuosa, né, da Eshet Raio. Eshet Raio. Bom, então essa egípcia, se ela tivesse prostituído com Yosef, se ele tivesse aceitado, ela certamente seria levada perante os Kohanim, que ali no Egito tinha, no Mitzrayim, tinha os Kohanim, porque o Eterno, antes de dar a Torá, escrita para Yashru, Israel, no Monte Sinai, ele deu também para as outras nações, né? Porque o Eterno só tem uma lei para julgar eu, você, e desde o primeiro homem até o último homem, né? Bom, mas nós vemos que o Eterno deu um espírito de livramento a Yosef, né? Os justos, eles têm força, né, para rejeitar essas coisas. Nós vemos o caso de Boaz, que Ruth deitou aos pés dele e ficou ali até a madrugada, né? E ele respeitou ela. O caso de Yosef, que respeitou essa mulher. O servo do Eterno, a serva do Eterno, ele tem temor, né? Ele tem temor do Eterno. E sempre é uma oportunidade para você começar de novo, você que está me ouvindo, homem ou mulher, sempre começar de novo, porque o Eterno não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Bom, vamos para esse item de número 353, no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Não colocar incenso sobre a oblação de uma mulher suspeita de adultério e ciúmes. Yohanan, capítulo 8, versículo 2 e 11. Yohanan. Yohanan, capítulo 8, versículo 2 a 11, que diz assim: E bem cedo pela manhã ele dirigiu-se ao Beit Mikdash, e todo o povo veio-lhe ao encontro, e ele assentando-se os ensinava. E os escribas e os pruxins trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e tendo eles a colocado no meio, eles disseram: Rabi, ou mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moshe, segundo a Torá, nos ordenou que em tal incidência seja apedrejado. Mas o que tu dizes? Diziam eles isso, tentando-o para se sentirem capazes de acusá-lo. Mas Yahushua, se inclinando com seu dedo, escrevia no chão, como se ele não os ouvisse. Então, como eles continuavam lhes perguntando, ele levantou-se e disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. E novamente inclinando-se, ele escrevia no chão. E os que ouviram isso, estando convictos por sua própria consciência, saíram, um por um, começando pelos mais velhos, até os mais jovens. E Yahushua ficou só com a mulher diante dele. Quando Yahushua levantou-se, a ninguém viu, apenas a mulher, e ele disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Rabi. E Yahushua disse-lhe: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, nós vemos aqui, podemos tirar uma grande lição. O que significa a Torá, a lei do Eterno?
aqueles homens pegaram aquela mulher em flagrante de adultério. Mas para uma mulher adulterar tem que ter um homem, e para um homem tem que adulterar tem que ter uma mulher. Então eles cometeram dois erros cruciais. Primeiro, eles estavam com raiva de Yahushua, né, das pregações de Yahushua, e queria pegar ele em alguma palavra, né? E a palavra diz para nós não ter ódio do próximo, para nós não colocarmos tropeço no próximo, para nós não odiar o nosso próximo. Bom, aí já era um erro deles. O segundo erro deles foi essa mulher. Ao invés deles trazer o homem e a mulher, segundo ordena a Torá, a lei do Eterno, eles trouxeram só a mulher e pouparam o homem. É por isso que Yahushua, aqui no versículo 7, né, ele diz: aquele que entre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nela. Então já tinha esses dois pecados sobre ele, talvez até mais. Porque, como disse David, um abismo ele chama outro abismo. Ele chama outro abismo, né? Bom, nós vamos para o item de número 354. O 354 não trocar um animal que tenha sido consagrado como oferenda. Vaikra 27:10. Vaikra 27:10. Vaikra 27:10. E ele não alterará ou mudará isto, um tove por um mal, ou um mal por um tove, um bom por um mal, ou um mal por um bom. E se ele trocar animal por animal, então ele e a troca dele serão kadoshim. Quando nós oferecemos uma coisa ao Eterno, nós temos que oferecer das primícias, né? Sempre o melhor. Não podemos oferecer restolhos para o Eterno. E se nós trocarmos, nós temos que trocar por uma coisa melhor, né? Quando você dava o seu maaser, se você quisesse resgatar, você tinha que acrescentar a quinta parte sobre ele, né, conforme ordena a Torá. Bom, vamos ver esse item 354 na Torá oral, né? Torá oral, que era no tempo de Adam, no tempo de Enoch, no tempo de Avraham, no tempo de Isaac, de Jacó, de Job, porque não tinha ainda um idioma, um alfabeto totalmente constituído. O alfabeto, ou seja, o primeiro alfabeto fenício, o hebraico paleo, né? Ele foi, o palaio, né? Ele foi iniciado com a Torá, né? Com a Torá. Então, esse item de número 354 não trocar um animal que tenha sido consagrado como oferenda. Bereshit 18:7. Bereshit 18:7. Bereshit 18:7. E Avraham correu ao rebanho e tomou um tove novilho brando e o entregou a um jovem, e ele se apressou para prepará-lo. Então nós vemos que Avraham, quando aparece, estava ali assentado nos carvalhais de Mamre, na Mesopotâmia, né? E quando ele vê aqueles três homens, né, Malahim, manifestações do Eterno, ele quer oferecer ao Eterno ali algo bom, né? Conforme o Eterno exige de nós na Torá. Então ele vai ao rebanho, toma esse novilho brando, um dos melhores novilhos, e entregou o jovem, e ele se apressou a preparar, né? E ele tomou manteiga, leite, o novilho que ele tinha preparado, e colocou essas coisas diante deles. E ele levantou-se no meio deles, debaixo da eites, então eles o comeram. Bom, e vamos agora para esse item de número 254,
na Torá, no tempo de Yahushua e de seus discípulos, dos seus talmudins. Ibrim 9, 13 e 14. Ibrim 9, 13 e 14. Ibrim 9, 13 e 14. Que diz assim: pois se o dam de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha vermelha aspergidos sobre o que for contaminado purifica a carne, quanto mais o dam do Moshia, que mediante o Rua perpétuo, na qual ele se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Elohá, purificando a vossa consciência de obras mortas para servir a Elohá. Então, quanto mais nós, que nas nossas fraquezas, procuramos oferecer ao Eterno melhor, muito mais ofereceu ao Eterno por nós, né? Aquele homem sem mancha, né? Diz que ele, conforme descreve o profeta Ishaial, no capítulo 53, né? Não se achou iniquidade sobre ele, né? Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele foi oferecido por nós, porque lá em Ishaial 59, 16, o Eterno diz que não viu um sacerdote capaz de fazer isso na face da terra, né? E ele estendeu a sua mão e trouxe a sua Yahushua. Aleluia. Então, amados, fica para nossa meditação esse item de número 353, 354 da Torá. Galenai ve'abitá niflaot metoraterra. Desvendo meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Shalom lekulam Yahweh baruch atav ramishpahagam beyom ramishir rabah anahinu roserimpo. Shalom lehitraot.